Segundo ano, tudo bem? E vocês, meninos? Tudo bem mesmo? Essa quarentenazinha. Vamos ver uma aula de química, pressão osmótica, tá certo? A pressão osmótica, a gente não podemos falar em pressão osmótica sem primeiro falar o que é na osmose, né? O que seria osmose, professor? Vocês viram lá em biologia. Osmose é a difusão de um líquido, certo? Em outro líquido por uma membrana semipermeável. Isso é que essa membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável nada mais é do que empata o soluto a passar pelo ela. Só passa o líquido. A membrana impede a parte do sólido. Então só passa o líquido, tá certo? Pronto, então eu vou dizer o que vai acontecer. Por que que um peixe da água doce morre se você botar na água salgada? O que seria? Quem sabe iria me dizer? Pensar um pouquinho. Peixe da água doce, se você colocar na água salgada, ele morre. Por quê, professor? Por causa da osmose, né? O que acontece na osmose? O líquido menos concentrado passa para onde está mais concentrado. Então a água doce, a concentração é menor do que a água salgada. Então esse peixe vai perder água. Então se ele vai perder a água que está no organismo dele, consequentemente ele vai morrer. Certo? Então o peixe doce na água salgada ele morre. Certo, pessoal? Porque tem, né? Menor. Então lembre, a osmose sai da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Aí eu botei aqui uns exemplos aqui, ó. A figura aqui vocês viram, tem menos soluto mais soluto. Quer dizer que a solução está mais concentrada. Essa está menos concentrada, tá vendo? O processo normal aí é o quê? Esse líquido aqui passar por essa membrana e ir para esse líquido aqui, certo? Vai se misturar nesse líquido aqui. Aí o que acontece? Para evitar a passagem do líquido da menos concentrada para a mais concentrada, nós vamos ter que aplicar uma pressão. Aplicando uma pressão aqui, ó, de cima para baixo, aí vai ter esse sentido, tá vendo? A pressão vai fazer com que evita esse líquido da menos passar para a mais concentrada. Então a pressão osmótica é esse aqui, tá vendo? A pressão que eu vou ter que exercer para que evitar esse líquido ir para a solução mais concentrada, tá certo? A membrana serve para isso. Então, essa aí é o que nós vamos calcular. Essa pressão que nós vamos trabalhar em química. Na biologia, a gente só trabalha mesmo, lá vocês viram a passagem do líquido do menos concentrado para o mais concentrado, tá certo? Na química, aparece a pressão osmótica, que vem o quê? Evita. Eu aperto ela aqui no mais concentrado, aí eu evito com menos o líquido do menos concentrado passe para o mais concentrado. Presta atenção. Sempre isso. A osmose é do hipo para o hiper. Sempre. Menor para o maior, tá certo? Quando eu aplicar essa pressão aqui, vai ter uma igualdade. Essa pressão aqui que eu vou calcular. Qual é a pressão que eu vou exercer para que evite esse líquido passar para lá? Então, a equação de Van der Hoef, ele botou aqui, ele calculou, já fez essas contas, nós não vamos calcular mais, né? Já está prontinho para a gente. Pi, V, R, N, R, T. Esse pi vocês viram lá em matemática. Mas esse pi agora tem nada a ver com aquele pi lá, tá certo, pessoal? Esse pi aqui não tem valor definido, nós vamos calcular. V é o volume. N é a quantidade de matéria. RT, ó. R nós já estudamos também. R é a constante universal dos gases, né? E T é a temperatura. Lembre que essa temperatura vai estar sempre no estado absoluto. Você vai ter que somar com 273, certo? Então, quando acontecer aqui, quando eu pegar uma solução que a pressão de A, a concentração de A foi igual à concentração de B, dizendo que a solução são isotônicas, tá certo? Bem, agora vamos fazer a aplicação prática aqui, como seria calcular essa pressão osmótica. Como vem cobrança de química na parte de cálculo, tá certo?
Determina a pressão osmótica, tá vendo? A 27 graus de uma solução aquosa, né? Água solvente, no volume de 2 litros, tá vendo? Contendo 12 gramas de ureia. 12 gramas de ureia. A forma molecular da ureia está aqui. Aí ele dá a constante 0,082, né? É a constante dos gases. Tá tudo aí. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a forma de pressão. PV igual a nRT. Eu quero a pressão. PV igual a nRT. Pronto. Para eu fazer esse cálculo, eu tenho de primeiro ler direitinho, como nós já fizemos, a leitura. Agora vamos tirar nossos dados, tá certo? Ó. A forma molecular, lembra lá, nós já calculamos, já expliquei para vocês como calcular a massa molar, tá certo? Ele deu carbono, oxigênio, 2 nitrogênio e o hidrogênio. Lembram lá quando nós fazíamos? Separa cada um, multiplica e soma. Fazendo essa continha aqui, lembra, para somar isso aqui, vocês vão precisar da tabela periódica, tá certo? O carbono é 12, o oxigênio é quanto? 16, o nitrogênio 14, o hidrogênio é 1. Faz as multiplicações e a soma. Eu vou encontrar a massa molar quanto? 60. Essa continha você já sabe fazer, que eu já ensinei, nós já aprendendo a fazer essa continha aqui, certo? Faça de novo para vocês verem que está certo. A massa do soluto ele deu, ó, da ureia. O volume ele deu, 2 litros. E agora eu vou fazer o que, professor? Vou transformar a minha temperatura que ele deu em Celsius para absoluta, não é isso? Então, é só somar 27 mais 273, vou ter 300 Kelvin, tá vendo? Feito isso, agora vamos para a nossa equação normalzinha aqui. PV, quem é V? 2. Aí tirei o V e botei o 2, certo? N1, quem é N? N é a quantidade de matéria. Lembra lá de quantidade de matéria? Ele não deu a quantidade de matéria, ele deu a massa. Mas eu já tenho a massa molar, tá vendo? Então é só dividir a massa sobre a massa molar. Não, é massa sobre a massa molar, que é o N. Quantidade de matéria. O R eu tenho. E a temperatura nós já transformamos para Kelvin, tá vendo? Pronto, agora aí, né, meu filho? Aí é matemática básica, simples. Multiplica em cima, divide embaixo. Depois divide por quanto? Por 2, né? Esse, vezes isso. Dividido por 60. E depois divide por 2. Lembra que eu tenho 2 aqui, ó. Vai ficar 2P igual, tá certo? Então multiplique tudo isso aqui e divida por 120, que dá quanto? 2,46, né? Vocês não são mais crianças, essa continha você já sabe fazer, multiplicar e dividir. Entenderam aí? Faça a continha e veja que os meus cálculos aí estão certos. Se tiver errado, depois vocês me digam. Professor, eu acho que está difícil, está errado, mas veja aí essas continhas aí. Bem, aí o segundo exemplo, ele está dizendo que eu tenho 2 soluções, tá vendo? E ela é isotônica. Lembra que eu botei lá em cima? Quando ela é isotônica, a pressão da solução A é igual à solução B, isotônica. Quando ela for hipertônica, a pressão A é maior do que B. Quando ela for hipotônica, a pressão de A é menor do que a de B, tá certo? Lembre que vai sempre do I para o hiper, né? Do menor para o maior. Então tem aqui agora 90 gramas de glicose, forma molecular, 16H12O6, né? Estão lembrados? Mas porque botaram esquecido, eu coloquei aqui para vocês a forma molecular da glicose, tá certo? E o volume 4,1, a temperatura, tá vendo? 27. Então no estado inicial dela aqui, ó, uma solução eu tenho isso. O M1 é o que? A massa molar da glicose. Faça a continha que vocês vão encontrar. 12, né? Multiplique por 12, multiplica por 1, multiplica por 16. Some tudo, vai encontrar 180, que é o mol da glicose. Massa da glicose, mol da glicose, volume e a temperatura em grau Kelvin. Mesma coisinha, ó. Vou fazer minha continha de novo, ó. Multiplica e divide. Certo? Eu vou encontrar a resposta de quanto? 3. Aí agora, pronto. Fazendo essa continha, nós encontramos a pressão 3, tá vendo? Como a solução A é isotônica da solução B, então a pressão de A vai ser igual à pressão de B, certo? A pressão de A vai ser igual à pressão de B, que é o 3. Então, 3, eu vou calcular
Fazendo essa continha aqui agora, PV igual a NRT. Multiplica e divide. Eu vou encontrar a pressão, o volume, né? Ele quer o volume da solução. Para encontrar o volume, eu preciso da pressão. Pronto, tá certo? Então, tem 3V igual. Aí multiplica por esse 3. Multiplica 12 vezes 0,8 vezes 300. Divide por 60, tá certo? Depois divide por 3, porque aqui 3V. Esse 3 aí eu traço aqui embaixo. Aí divide e dá o volume de 1,64. Então aí é só multiplicar e dividir, vocês vão encontrar. Para encontrar, você não vai ter nem V nem P, certo, pessoal? Nem V nem P. Mas lembre que P é isotônica de A. Então já tem a pressão aqui, ó, 3. Aí eu vou ficar só com V que eu não tenho. O N é o mesmo, ó. A temperatura é a mesma. O R é o mesmo, tá vendo? Só vai mudar que eu não tinha o P. Aqui eu calculei o P, botei aqui, tá vendo? Ó? 3. Aí eu multiplico e divido por 3, eu encontro o volume da segunda solução, o volume da ureia, certo?